tarde a todos. É uma honra estar aqui fazendo o programa Falando de Processo 365, comandado pelo professor Antônio Carvalho. Programa este que compõe a Associação Brasileira de Direito Processual. A temática que eu vou abordar hoje tem a ver com a problemática do parágrafo único do artigo 115 do CPC. Esse parágrafo ele é inserido dentro do contexto do litisconsórcio necessário. E ele corresponde ao que era o antigo parágrafo único do artigo 47. A meu ver, e eu já escrevi sobre isso, está publicado na minha página no Facebook, a inovação ela foi horrível, tanto do ponto de vista pragmático, quanto do ponto de vista metodológico. Metodologicamente, a crítica que deve ser feita é a seguinte: esse parágrafo ele reproduz o posicionamento de um determinado autor, no caso o professor Fred Didier Júnior, que fez parte da comissão de juristas na Câmara dos Deputados. Ele presidia essa comissão de juristas. Então, a partir de uma concepção que ele sempre defendeu, de que não haveria um litisconsórcio necessário ativo, positivou-se no sentido de deixar em texto de lei de que o juiz só deve determinar ao autor a citação dos litisconsortes em se tratando de polo passivo, ou seja, dando a entender de que aqueles que poderiam estar no polo ativo da demanda não precisam ser citados. Dou um exemplo, caso, por exemplo, de uma ação anulatória de uma disposição de assembleia condominial. Todos os condôminos podem ingressar em litisconsórcio pedindo a anulação. Se um desses condôminos apenas for sozinho, ou todos não forem alguns e não todos, é preciso citar os outros, porque aquela decisão, se anular, anulará para todos. Se, do contrário, a Assembleia permanece para todos. Isso não quer dizer que o interesse do condômino que não demandou seja o mesmo do que demandou. O condômino que não demandou pode, por exemplo, concordar com as disposições assembleares e defender a manutenção e não a anulação dela, mas isso não quer dizer que ele não tenha de ser citado. Essa concepção de que não há um litisconsórcio necessário ativo me parece uma discussão totalmente bizantina e ignora o que há de mais importante na figura do chamado litisconsórcio necessário. O litisconsórcio necessário ele constrange no sentido de ser um imperativo do garantismo processual. Ele impõe necessariamente que determinados sujeitos sejam citados para a regularidade do processo. Portanto, ele coroa o garantismo, ele é um corolário do devido processo legal. Ele não tem nada a ver com essa ideia tola de litisconsortes que estão juntos, de partes que estão juntas, que eu jocosamente chamaria de litisconsortes de mãos dadas, ou litisconsortes ursinhos carinhosos. Isso não existe. O que existe é a necessidade de citar. Para onde ele vai depende do interesse. Nesse exemplo do condomínio mesmo, o condômino que não demandou, citado, pode ir para o polo passivo, ficar ao lado do condomínio e dizer: esse cara, autor, ele apenas pretende tumultuar. Como ele não gostou da disposição da Assembleia, ele quer anular porque é contra os interesses dele. Mas eu quero a manutenção dessa disposição assemblear porque isso é indispensável para o próprio condomínio. Isso vai depender do interesse dele. Eu dou um exemplo aqui mais trivial. Por exemplo, numa obrigação indivisível com pluralidade de credores, que é o típico exemplo, clássico exemplo de que o professor Fred Didier, inclusive, se vale para falar de litisconsórcio unitário, ou seja, que a decisão tem de ser igual, porque a relação jurídica de direito material, a obrigação, ela é una incidívida e indivisível. Mesmo nesse exemplo, não dá para dizer que eles têm de estar juntos. Isso não existe. O credor que não demandou pode, por exemplo, não ter demandado porque entende que a dívida está prescrita. E se cobrar dívida prescrita, ele vai perder e sofrer a sucumbência. Citado nessa ação de cobrança proposta pelo seu co-credor, ele pode ir para o polo passivo e dizer: quero a improcedência da ação uma vez que a dívida está prescrita e foi essa a razão de eu não ter demandado, e vou para o polo passivo para não sofrer sucumbência. Então nós temos de acabar de vez
com essa falsa ideia de que litisconsórcio necessário é as partes estarem juntas no processo. Isso nunca foi em verdade. Há bons trabalhos, inclusive, que mostram isso, que o interesse processual, o interesse de agir, ele vai depender do contexto. Há um grande trabalho do professor Antônio do Passo Cabral sobre o tema. Então é o interesse que vai nortear em que posição do processo o sujeito vai, se para o polo ativo, se para o polo passivo. Agora, o ter de ser citado, isso é um imperativo do garantismo processual. A redação, portanto, do parágrafo único do artigo 115 dá margem ao problema e daí a questão pragmática, o erro pragmático dessa redação, dá margem a que o juiz entenda que aquele que poderia ir para o polo ativo não precisa ser citado. Era muito melhor deixar como estava. O juiz tem de intimar o autor para promover a citação de todos aqueles que têm de ser citados. Não interessam se ativos ou passivos. Do jeito que está, foi só a positivação de um entendimento doutrinário altamente criticável e que pode gerar sérios problemas de comunicação processual. Então, há um vício metodológico aí também. Não compete ao legislador estar adotando uma ou outra determinada posição analítica. Isso é papel da doutrina. O texto antigo era muito mais singelo, muito mais direto, como tem de ser um texto de lei. Muito obrigado.